Eckhart Tolle nos convida a observar a presença de pessoas inconscientes em nossas vidas, não como um erro do destino, mas como uma oportunidade de crescimento interior. Ele reconhece que há graus de inconsciência, desde os mais extremos, como a violência física e emocional, até formas mais comuns, presentes em interações cotidianas com colegas, vizinhos ou familiares. Diante das manifestações mais severas, como comportamentos destrutivos e agressivos, Tolle sugere afastamento, pois o convívio constante pode se tornar prejudicial. Entretanto, na maioria das situações, ele propõe uma abordagem mais profunda. Usar esses desafios como campo de prática para despertar a própria consciência. Imagine o seguinte cenário. Você está diante de alguém que vive mergulhado em reatividade. Reclama de tudo, se irrita por nada, culpa o mundo pelas próprias dores e cada palavra parece um convite para o conflito. A tensão cresce, o ambiente pesa e você sente aquele impulso, fugir ou rebater. Mas e se essa pessoa não fosse um obstáculo? E se ela fosse um espelho? Eckhart Tolle nos convida a olhar para esses encontros desconfortáveis com outros olhos. Ele nos mostra que, por trás da fricção, existe um convite silencioso para o despertar. Não se trata de romantizar relacionamentos tóxicos ou suportar o insuportável. Tolle é claro ao dizer: quando a inconsciência atinge níveis destrutivos, como a violência física ou emocional crônica, o afastamento é um ato de lucidez, não de fraqueza. Mas o que fazer quando o desafio não é tão evidente assim? Quando é aquele colega que te irrita sutilmente, ou o parente que sempre dá uma cutucada, ou o vizinho que parece existir só para te testar. É aí que Tolle propõe algo revolucionário. Ele sugere que, em vez de reagir no automático, o velho script do ego, você transforme a situação em campo de prática, não para suportar, mas para observar. Para ver com olhos despertos como o outro apenas ativa algo que já está em você. Um medo não resolvido, uma dor antiga, um hábito mental. Nesse ponto, a consciência deixa de ser um conceito bonito e vira uma postura viva. Você se torna um espaço que acolhe a irritação sem se tornar a irritação. Você reconhece a raiva surgindo, mas não precisa se identificar com ela. Você sente o gatilho, mas escolhe não puxar. Essa escolha, silenciosa, invisível, radical, muda tudo. Porque no momento em que você deixa de se perder na reatividade, algo novo emerge, algo que estava lá o tempo todo, mas encoberto pela névoa do ego, sua presença. E é nesse espaço que a verdadeira transformação acontece. Não pela força, mas pela clareza. Não tentando mudar o outro, mas sim mudando o modo como você se relaciona com a situação. Tolle não nos promete uma vida livre de pessoas difíceis, mas ele revela que o nosso maior poder não está em afastar todas as sombras, e sim em descobrir que somos a luz que as torna visíveis. E quando você entende isso, não só com a mente, mas com o corpo inteiro, até o caos vira mestre. Até o conflito se curva à paz. E você descobre que estava livre o tempo todo, só não tinha percebido ainda. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!
Um ponto marcante é sua reflexão sobre os relacionamentos familiares, especialmente os paradoxos que habitam esses vínculos. Tolle compartilha a própria experiência com seu pai, uma figura dominada por explosões de raiva, mas que, ainda assim, carregava um ser por trás do ego, um ser que Tolle amava. Essa dualidade, amor e rejeição, é comum em lares onde a inconsciência domina, e o autor nos mostra que é possível transcender essa ambivalência. Após seu despertar aos 29 anos, ele foi capaz de aceitar o pai como era, sem tentar mudá-lo, e assim alcançou liberdade emocional. Algumas feridas não gritam, elas sussurram dentro de casa. É no ambiente familiar, esse solo onde deveríamos florescer, que muitas vezes as raízes se embaralham entre amor e dor, entre presença e ausência, entre o que sentimos e o que nunca pudemos dizer. Eckhart Tolle toca exatamente nesse ponto delicado, onde tantos se perdem. Ele não fala de famílias ideais, ele fala de realidades comuns, daquelas em que o afeto caminha lado a lado com a atenção, em que o pai que protege também assusta, em que a mãe que cuida também fere com palavras não ditas, em que o amor existe, mas se esconde por trás de muros erguidos pelo ego. Tolle compartilha algo íntimo, sua relação com o pai, um homem dominado por acessos de raiva, por estados mentais densos, por explosões que ecoavam no ambiente. E ainda assim, havia algo por trás daquela casca, algo vivo, silencioso, essencial. Esse algo, Tolle chama de ser. Ele conta que, mesmo diante dos comportamentos destrutivos do pai, havia momentos em que conseguia sentir o ser por trás da máscara, como se, por breves instantes, o véu da inconsciência se abrisse, revelando uma presença escondida. E esse vislumbre bastava para despertar o amor. Um amor sem justificativa racional. Um amor que não pedia que o outro fosse diferente, apenas que fosse visto em sua totalidade. Mas atenção, isso não significa compactuar com abuso, com violência, com negligência emocional. O próprio Tolle afirma que o afastamento pode ser necessário quando o ambiente se torna insustentável. A grande virada vem depois, quando ele desperta aos 29 anos e compreende profundamente que não precisa mais lutar contra aquilo que o pai era. Não precisa mais tentar mudar, corrigir, convencer. Basta aceitar, não como resignação, mas como libertação. Porque quando você solta a necessidade de transformar o outro, você finalmente se transforma. E essa é a chave que Tolle nos entrega, não como um conselho teórico, mas como uma vivência real, crua, humana. Quantos de nós ainda estamos presos a esse campo de batalha emocional? Tentando, inconscientemente, mudar nossos pais, provar nosso valor, ganhar uma aprovação que talvez nunca venha. Mas e se a liberdade não estivesse em vencer essa guerra, e sim em sair dela? E se amar fosse reconhecer o ser por trás da dor? Não como desculpa, mas como compreensão. Essa é a revolução silenciosa que Tolle propõe. Uma mudança que começa quando você olha para quem te feriu e vê, além do personagem. Quando você enxerga que o ego do outro não é o inimigo, é apenas um véu, um ruído. E quando esse ruído perde a força dentro de você, a paz que antes parecia impossível se torna inevitável. Porque a verdadeira liberdade não é o outro mudar, é você não precisar mais disso. Essa aceitação, no entanto, não é sinônimo de passividade.
Tolle explica que não se trata de tolerar abusos ou omitir limites, mas de abandonar a exigência interna de que o outro deveria ser diferente. Ao invés de resistir, ele propõe um estado de presença que observa as reações internas, irritação, raiva, frustração, como convites à autoobservação. É nesse espaço que o verdadeiro despertar acontece. Ao nos tornarmos conscientes de nossa própria reatividade, podemos escolher não alimentar o ciclo da inconsciência. Nem todo sofrimento vem do que o outro faz. Muitas vezes, o que mais nos machuca é o que esperamos que ele faça e não faz. Você já parou para pensar quanto peso carrega cada "ele deveria" na sua mente? Ela deveria me escutar. Ele deveria me apoiar. Eles deveriam me respeitar. Essas frases soam razoáveis, mas quando observadas à luz da consciência, revelam uma armadilha sutil. Eckhart Tolle lança um olhar direto e quase desconcertante sobre isso. Ele afirma que grande parte da nossa dor emocional não vem do comportamento do outro, mas da resistência interior ao fato de que ele não está sendo como gostaríamos. Veja bem, isso não significa que você deve aceitar abusos ou se calar diante do desrespeito. Não se trata de submissão, mas de libertação. Libertação da ideia de que o mundo precisa se moldar às suas expectativas para que você esteja em paz. Pense nisso como uma dança. Enquanto você insiste que o outro mude o passo, você está travado, em tensão, em luta, em frustração. Mas quando você muda o seu passo, não para agradar, e sim para despertar, algo muda no ritmo da relação inteira. Tolle propõe um tipo de revolução silenciosa, não aquela que exige cartazes ou confrontos, mas a que começa no íntimo da sua atenção. Quando alguém te irrita e você percebe a irritação surgindo, quando alguém te frustra e nota a contração interna, quando alguém te fere e observa o impulso de revidar, esse instante entre o gatilho e a resposta é o portal. É ali que mora a liberdade real, a liberdade de não seguir o script da reatividade, de não devolver agressão com agressão, de não se perder no jogo inconsciente do ego. E aqui está o ponto mais poderoso. A presença não elimina os conflitos, ela transforma a relação que você tem com eles. A pessoa pode continuar teimosa, o chefe pode continuar injusto, o familiar pode seguir repetindo padrões tóxicos, mas você já não é mais o mesmo. Você não é mais refém da ideia de que só serei feliz quando o outro mudar, porque você descobre um poder que não depende de ninguém, o poder de estar consciente mesmo no olho do furacão, o poder de não ser puxado para dentro da tempestade, o poder de olhar para a situação e dizer: isso está acontecendo, e eu posso escolher como vou responder. Essa escolha muda tudo, não porque resolve o mundo lá fora, mas porque revoluciona o mundo dentro. E é quando você para de brigar com o que é, que começa a viver em paz com o que é. Não por resignação, mas por presença, por clareza, por maturidade espiritual. Porque às vezes o despertar não acontece com mantras ou meditações. Acontece naquele momento comum em que você vê o velho padrão surgir e decide não alimentá-lo mais. E é aí que o novo começa, em silêncio, mas com um impacto que ecoa muito além do que os olhos podem ver. Outro ensinamento valioso é que, à medida que evoluímos em consciência, passamos a atrair naturalmente pessoas mais despertas. O ambiente muda não porque forçamos o outro a mudar, mas porque deixamos de reforçar as dinâmicas inconscientes. Ele usa o exemplo de um amigo fofoqueiro. Se você antes alimentava a conversa, mas agora permanece presente e não reage, é provável que o fluxo de fofoca enfraqueça,
ou que a amizade naturalmente se dissolva. O campo vibracional muda e, com ele, o tipo de conexão que se estabelece. Você já percebeu como certos padrões simplesmente desaparecem da sua vida quando você muda por dentro? Não porque você gritou, discutiu ou tentou convencer alguém a fazer diferente, mas porque algo em você parou de responder. Eckhart Tolle nos convida a olhar para isso com uma clareza quase desconcertante. Ele diz que, à medida que despertamos, não no sentido místico exagerado, mas no real, cotidiano, presente, nosso campo vibracional muda e, com ele, o tipo de pessoa e situação que se aproxima de nós. É como se a sua frequência interior começasse a fazer uma nova triagem. Sem esforço, sem planejamento estratégico, apenas pela simples razão de que você deixou de alimentar o jogo da inconsciência. Pense num exemplo simples e incrivelmente comum: um amigo fofoqueiro. Aquele que sempre aparece com uma novidade maldosa sobre alguém, um comentário venenoso, uma crítica disfarçada de preocupação. Antes, talvez você entrasse no jogo, dava risada, acrescentava uma história, alimentava a roda. Mas agora algo mudou. Você escuta, observa, mas não reage. Não julga, mas também não compactua. E o que acontece? O fluxo quebra, o ciclo enfraquece, a dança perde o par. Talvez essa amizade se afaste, talvez se transforme, mas uma coisa é certa: você já não vibra no mesmo tom de antes. E isso não é arrogância espiritual, é consequência natural do despertar. Porque quando você para de oferecer palco, a peça acaba. E aqui entra um ponto que muitas pessoas ignoram. Você não precisa expulsar ninguém da sua vida para se proteger. Basta deixar de ser combustível. A ausência de reação consciente é mais poderosa que 1000 argumentos. Tolle nos ensina que o verdadeiro poder não está em controlar o ambiente, mas em deixar de reforçar as energias que não ressoam mais com a sua verdade. Isso vale para amizades, relacionamentos, ambientes de trabalho. Vale para aquela tia que vive reclamando da vida, para aquele colega que adora apontar o erro alheio, para aquele parente que provoca só para te tirar do sério. Eles talvez não mudem, mas se você muda, a dança muda com você. E essa mudança não é teórica, é energética. Você não está mais na frequência da queixa, não se sintoniza mais com o drama, não se alimenta mais da crítica. E aos poucos, quase sem perceber, o seu mundo começa a se reorganizar. Pessoas mais conscientes começam a se aproximar. Conversas mais nutritivas passam a surgir. Situações mais alinhadas com sua paz interior começam a florescer. E o mais bonito, isso tudo acontece sem esforço. Você não força a mudança, você é a mudança. E por onde passa, leva consigo um novo padrão de presença. Um campo onde o ego sente menos espaço para atuar, onde a consciência tem chance de respirar e onde, finalmente, a paz não é uma busca externa. É a consequência natural de quem parou de alimentar a guerra interna. Por fim, Tolle lembra que o despertar é silencioso, orgânico e não forçado. A presença transforma, mas não impõe. Sua mensagem é clara. Não precisamos nos afastar do mundo para evoluir. É justamente no meio dele, com seus egos, atritos e confusões, que a verdadeira prática espiritual se revela. A chave está em parar de exigir, observar-se com honestidade e permitir que a consciência se manifeste, mesmo diante daqueles que ainda não despertaram. O despertar não chega com fogos de artifício. Não exige roupas brancas, retiros nas montanhas ou um anúncio ao mundo dizendo: "Agora eu entendi". Ele acontece no silêncio, no instante em que você escolhe não reagir a uma provocação, no momento em que você respira fundo antes de julgar alguém,
na hora em que percebe que está prestes a repetir um padrão antigo e opta por não seguir. Eckhart Tolle nos lembra disso com uma clareza desarmante. A consciência não precisa de plateia, ela se manifesta na simplicidade de quem começa a se observar com honestidade, sem máscaras, sem desculpas. E talvez esse seja o grande equívoco moderno, a ideia de que precisamos nos afastar do mundo para evoluir, que a espiritualidade mora num templo ou num feed de frases bonitas, mas a verdadeira prática acontece na fila do banco, no trânsito, na reunião tensa, no almoço de família. É ali, no caos cotidiano, que a presença encontra seu campo de força. Tolle afirma: não é necessário fugir das pessoas para estar em paz. É preciso parar de exigir que elas se comportem de acordo com o seu roteiro interno. Isso muda tudo, porque a maioria das nossas frustrações nasce da tentativa de controlar o que está fora. E quanto mais tentamos controlar, mais nos perdemos. Mas quando soltamos, quando simplesmente paramos e nos voltamos para dentro, um outro tipo de força desperta. Não a força que impõe, mas a que transforma, por presença. É como uma vela acesa em um quarto escuro. Ela não briga com a escuridão, não precisa argumentar com ela, apenas existe. E em existir, ilumina. E o mesmo acontece com você. Quanto mais consciente você se torna, menos precisa se defender, menos precisa provar, ensinar, corrigir. Sua própria vibração já faz esse trabalho. Mas atenção, isso não significa complacência, significa maturidade espiritual. A capacidade de enxergar além da superfície, além da reatividade, além do teatro do ego, e reconhecer em cada encontro um espelho, uma chance de crescer. Porque, como Tolle diz, você não desperta apesar do mundo, você desperta dentro dele, com todos os atritos, ruídos, distrações e desafios. E é exatamente por isso que o despertar é real, porque ele não depende das condições perfeitas. Ele floresce no meio da bagunça, e quanto mais você se alinha com esse silêncio interior, mais você se dá conta de que não está aqui para mudar os outros. Está aqui para lembrar quem você é, mesmo quando todos ao seu redor parecem ter esquecido. E quando essa lembrança se torna constante, você para de lutar com a vida e começa a viver com ela. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.